pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao nosso módulo de modularização, só para fazer um pouco de trocadilho aí, né? Então, vem comigo, vamos ver um novo tópico. Nós vamos falar agora um pouco dessa parte de escopo de variáveis. Nós comentamos em um outro vídeo que a gente tinha as variáveis locais e as variáveis globais. As variáveis globais, como o nome diz, têm um âmbito global. Elas podem ser vistas por todos os módulos. Enquanto que as variáveis locais têm um dono específico, então aquele módulo é que consegue ver aquelas variáveis. Então, se a gente pudesse fazer uma interpretação, aí, um desenho, uma analogia, a gente teria as variáveis locais dentro de uma caixa, que a gente não consegue ver o que tem lá dentro. Ela é uma caixa fechada. E nós temos as variáveis globais, que estão dentro de uma caixa transparente. Portanto, a gente consegue ver tudo que está ali. Aqui dentro dessa caixa fechada, pode ter uma variável com o mesmo nome que uma variável que está no algoritmo principal, que é uma variável global. Essa variável, quando esse algoritmo aqui, o código, as instruções desse módulo chamarem essa variável aqui, ela só vai acessar essa daqui. Porque ela tem o mesmo nome da de lá, então essa daqui tem prioridade. Agora, se esse módulo chamar uma variável que não está definida dentro dessa caixinha fechada, então essa caixinha tem permissão de pegar o valor da variável global. Então, se a gente quisesse ver mais ou menos como essas coisas se comportam, seria o seguinte: as variáveis globais, esses dois módulos conseguem ver. E a gente vai pegar um exemplo para mostrar isso para vocês depois. Enquanto que esse módulo tem uma variável resultado que só ele vê, o módulo função dobro, e o módulo função triplo também tem uma variável resultado que só ele vê. Se esse módulo aqui quisesse fazer com que uma variável aqui, vamos supor que essa variável de laranja fosse A, e eu quisesse fazer assim, A antes do return, né? Porque depois que pôs o return, terminou a função. Antes do return, eu coloque A igual a 30, ele vai fazer a modificação, vai usar o A aqui e vai mexer nele, porque é uma variável global. Tudo bem? Bom, a gente falou da variável global e da variável local, vamos começar a falar das outras coisas, né? Dos parâmetros. Eu tenho lista de parâmetros tanto em procedimento como em função. Lembra quando a gente fez a função maior de AB, a gente não passou dois parâmetros? Então, ou quando a gente fez a função seno, por exemplo, que é uma função pré-definida, a função seno ela tem um parâmetro, que é o ângulo. Notem que uma função ela tem o nome dela e ela tem um tipo de retorno, que ela retorna um valor e ela retorna pelo nome da função. Então, toda função vai ter uma lista de comandos e lá no final, ou em algum outro lugar, vai ter retorne e o valor. Se a gente observar na função dobro, tem retorne o resultado aqui, ó. E na função triplo, retorne resultado. Então, a função tem um retorne. O procedimento não tem retorne. A função vai ter o retorno feito pelo nome da função e tem um tipo definido aqui. Lembra a função comp, do comprimento de uma cadeia de caracteres? Ela retornava uma quantidade de caracteres no nome comp. E procedimento? Procedimento não tem tipo de retorno. Tá?
Então, isso é bem diferente. Os dois têm variáveis locais. E os dois têm listas de comandos. Uma função termina com fim função, um procedimento termina com fim procedimento. Então, na lista de parâmetros do nosso exemplo de dobro, nós temos o v, que é do tipo real, que é o parâmetro que a gente está passando. Tentando mostrar para vocês como é que esse parâmetro se comporta dentro de um algoritmo, vamos pegar aquele exemplo de dobro, e vamos melhorar um pouquinho e vamos colocar dobro de i e dobro de j, triplo de i, triplo de j. Então, quando eu falo dobro de i, o meu parâmetro é o i, que vai ser nomeado como v, e aí tudo que acontecer aqui, ele acontece com o nome de v, e a resposta vem para onde? Vem para dobro. E aí, eu vou ter que fazer dobro de j. Então, aí o j vai para lá, e ele é renomeado para v, para conseguir fazer todas as operações aqui. Por quê? Porque eu vou ter que fazer duas vezes alguma coisa. E o que você vai fazer aqui? Você vai colocar uma interrogação? Você tem que colocar um nome aqui. Por isso que a gente põe o nome para o parâmetro. Se eu tiver uma lista de parâmetros aqui, A, B, C, D, E, F, cada um deles respeita uma ordem. Então, se eu tiver aqui I, J, K, L, M, o I vai para o A, o J vai para o B, o K e assim por diante. Então, cada um vai para a correspondente posição lá na função. Isso é importante. Tá? E aí eu posso usar triplo de I e triplo de J? Sim. O I vem para cá, o J vem para cá, toda vez que for chamado. E aquela função maior? Lembra da função maior? Vamos ver como é que acontece quando a gente faz aquele tipo de chamada que a gente fez, que tudo numa linha só resolveu o problema? Vocês gostaram dessa solução, né? Então vamos lá. Ó. O maior de AB, eu passo o A para o A. Olha que coincidência. E o B para o B. Ele vai verificar se o A é maior que B, etc. E retorna a resposta, e a resposta vai ficar em maior. Aí, em seguida, ele tem que, para ele resolver esse maior aqui, ó, ele precisa que aqui dos dois lados sejam números. Então, aqui eu resolvi. O que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar resolver esse lado aqui. Aí eu passo o C, que vai para lá com o nome de A. E eu passo o D, que vai para lá com o nome de B. Olha que coisa meio maluca. Mas ele vai funcionar. O C é o primeiro parâmetro, o D é o segundo parâmetro. Ele passa para cá, isso daqui é avaliado e o resultado retorna para esse segundo elemento aqui. Então, agora eu tenho um maior aqui e eu tenho um maior aqui. Portanto, eu tenho um valor aqui e um valor aqui. E aí, o que eu faço? Eu faço o maior desse aqui com o maior desse aqui. E ele opera e vai me dar a resposta do maior. Legal isso, né? Bem interessante. Vejam como houve uma simplificação do nosso algoritmo. Em uma linha, a gente colocou o maior de 4 elementos. E nós reutilizamos o código maior 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. E se você quiser pegar valores aqui, ó, vamos pegar valores 10, 20, 30 e 40. Vamos ver se funciona? Eu vou fazer o maior de 10 com 20, dá 20. E o maior de 30 com 40, dá 40. Aí eu vou fazer o maior do quê? De 20 com 40. Vai dar o quê? 40. Bom, eu vou dar um problema para vocês. Fazer um módulo para somar 2 números. Eu posso fazer por procedimento. Soma AB do tipo inteiro e eu retorno um C do tipo inteiro. Olha, aí vai entrar um outro conceito. Porque se eu colocar AB e C aqui, como é que eu sei que aqui está a resposta?
tem um outro conceito que é chamado passagem de parâmetro. Eu tenho que indicar para o meu módulo que alguns desses parâmetros eu vou querer como resposta. Principalmente no caso de procedimento, porque lembra que ele pode retornar 0, 1 ou mais respostas? Então, como é que eu retorno a resposta? Eu tenho que avisar o meu procedimento que alguns dos parâmetros, o que mexer lá no procedimento, mexe na variável original. Então vamos ver esse conceito direitinho. Ó. A passagem de parâmetros usualmente desvincula o valor passado do valor original. Isso significa que o valor no procedimento pode ser modificado da forma que se desejar e isso não vai afetar o valor original. Porque o que você faz, você passa uma cópia dele. Portanto, o que for feito dentro do procedimento, você não está nem ligando. Porque pouco importa. Você não entregou o original, você entregou uma cópia. Isso é chamado de passagem por valor. Mas e se desejarmos que o valor seja modificado já no procedimento? Como é que a gente faz para sinalizar isso daí? Eu não estou te passando cópia, eu vou te passar o original. E o que você mexer aqui vai influenciar no meu algoritmo. Eu vou ter que colocar uma palavrinha aí chamada var. Aquela mesma que a gente usa para declaração de variáveis aqui. Isso daí vai fazer com que o que eu mexer lá no procedimento, no módulo, vai ser modificado e vai trazer a consequência para a respectiva variável no algoritmo principal. Isso aqui é chamado de passagem por referência. Então anotem isso é importante para estudar passagem por valor e passagem por referência. Uma entrega a cópia, a outra entrega a original. E eu poderia fazer a soma de dois números por uma função? Poderia. Então, eu tenho tanto por procedimento como por função. Então, quando existe uma única resposta, é o caso, eu posso somar dois valores aqui, ele vai dar uma única resposta, eu também tenho o módulo função como uma das possibilidades. Na verdade, é o que a gente mais usa para ter uma resposta só, a gente acaba usando a função. Dúvidas? Vamos ver como é que isso daí fica num Visualg? Eu já abri o Visualg e já tenho os procedimentos e as funções escritas aqui. Tem coisa bastante interessante para mostrar para vocês. Primeiro, o procedimento soma. Eu passo dois valores A e B do tipo inteiro para ele. Aqui no nosso exemplo a gente está usando tipo inteiro, mas poderia usar tipo real. E a variável C, o parâmetro C, ele está com o var aqui. Significa que o que eu modificar aqui dentro vai afetar lá no algoritmo quando estiver chamando. E basicamente eu vou ter C recebe A mais B. Como ele é um procedimento, eu não tenho retorne. Tá? Aí você vai falar assim, puxa, tem um abacate aqui no meio do caminho, perdido. Eu gosto de abacate, tá? E eu coloquei o abacate para mostrar para vocês qual a influência de variável global e variável local, tá bom? E eu fiz duas funções de adição. Uma eu chamei de add, passo os dois valores A e B do tipo inteiro e vai retornar um tipo inteiro. E ele simplesmente é uma função que retorna A mais B. E eu tenho uma adição de A, B do tipo inteiro, que também retorna um tipo inteiro. E ele vai ter uma variável local chamada resp, do tipo inteiro. E resp vai ser o resultado dessa expressão aritmética, que é A mais B, e retorne resp. Então notem que eu tenho três implementações de soma de dois elementos. Uma feita por procedimento,
e outras duas feitas por função. Uma função bem curta, que simplesmente faz a adição, e a outra com uma variável local. Deu para entender? Então, as funções precisam do return, porque elas fazem um cálculo e retornam uma resposta no nome delas. E o procedimento não tem return. Como é que fica lá no programa principal? Vamos dar uma olhada? Eu declarei as variáveis x, y, z e l do tipo inteiro e o abacate do tipo inteiro. Essas aqui são variáveis globais. Aí eu faço com que abacate seja 1, o x é 20, o y é 30, o z é 10 e eu quero somar x com y dando z. E vou mandar escrever isso daqui. Aliás, seria até melhor eu separar isso daqui e deixar o escreva mais próximo com esse experimento que eu fiz, né? Aí depois eu vou fazer o y é 90, o x é 60, e vou fazer com que z seja o resultado de add xy. E mando escrever z. Depois eu faço x igual a 2, y igual a 3, e mando fazer a adição de xy dentro do escreva L. Por fim, eu faço x é igual a 10, y igual a 20, não é bem por fim, né? E L igual a 30, e eu mando escrever a resposta da adição de x com a adição, com add, né? Add de x com L de YL. E depois eu faço a mesmíssima coisa com a função adição de x com a adição de YL. E vamos ver os resultados de tudo isso. Primeira coisa que eu queria destacar para vocês é, aqui eu tenho soma, e ela está sem nenhuma atribuição. É uma chamada de procedimento, ele fica solto assim. Ele não pode entrar dentro é muito ruim, né? Ele não pode estar dentro da instrução escreva, e ele não vai fazer parte de uma atribuição, porque a avaliação do procedimento, a resposta não vem no nome, diferente do que acontece na função. Quando a resposta vem no nome, significa que a função, o resultado dela, isso daqui, acaba se confundindo, se comportando como se fosse uma variável. E uma variável eu posso atribuir para alguma coisa, eu posso escrever, eu posso, enfim, trabalhar com ela. Enquanto que eu poderia fazer, inclusive, uma operação aqui, mais adição de blá blá blá, alguma outra coisa. Eu poderia fazer isso. Então eu posso, ou assim, mais 30. Posso fazer assim também. Isso é possível? É possível. Porque eu estou usando função. E aqui, eu posso fazer mais 30? Não posso fazer. Eu posso, inclusive, depois mostrar para vocês que vai dar erro. Vamos executar isso aqui então e vamos ver se vai dar certo. Primeira coisa que eu quero é somar o 20 com 30. Essa resposta tem que dar 50. Aqui eu vou somar 90 com 60, dá 150, mais 30 tem que dar 180. Aqui eu estou somando 2 com 3, tem que dar 5. Aqui eu estou somando primeiro y com L, porque eu primeiro preciso avaliar essa adição aqui para depois fazer essa outra, né? Então eu falo y, eu somo 20 com 30, dá 50, e aí eu somo com o 10, tem que dar 60, e aqui a mesma coisa. Executando. Notem que deu uma resposta que não era muito bem o que a gente esperava. Esse daqui é um probleminha identificado no VisualG. Você fazendo essa operação aqui,
ele não tem a variável local, ele se comportou de uma forma estranha. Ele, na verdade, fez uma adição não do 10 aqui, mas ele fez do 20 que já estava aqui, ele entendeu que isso daqui era o parâmetro aqui de novo. Um comportamento bastante estranho que deu essa resposta. Então, apenas um alerta para vocês que a gente tem sempre que testar tudo. Tá? Então, esse L está funcionando muito bem quando ele está sozinho, mas quando ele está dentro de uma outra chamada, ele se comporta de forma estranha. Tá? O que não aconteceu no caso da adição aqui. Então, bastante interessante isso. Na verdade, a gente pode até fazer aqui um novo teste. Adição. E vamos executar também. E olha, repetiu aqui o mesmo problema. Então, ele está com um problema, o visual está com um problema quando ele tem que fazer a operação chamando dentro dela própria. O que não deve acontecer se a gente fizer isso daqui. Dez com 10 vai dar 20, com 50. Não aceitou, porque eu coloquei o elemento e ele precisa de uma variável aqui, ele não está aceitando. Eu vou chamar o y aqui. Pronto. Vamos ver se assim ele vai funcionar. Tem algum erro de sintaxe. Tá com erro de sintaxe, isso mesmo. Vamos executar de novo. E agora ele somou o x com o y, aqui deu 30. E aqui ele chamou o y com o L, dá 50, 30 com 50, deu 80, que deu certo. Então, aqui teve um problema de chamada dentro, como um parâmetro dentro da função. Então, isso aqui é para a gente ficar bem atento que deu esse pequeno problema que não era esperado. Aqui a gente combinou as funções, vamos colocar adição aqui também, para ver se vai ter algum problema nessa execução. Não é para ter, deu 80, tá tranquilo. E se a gente quisesse colocar o 10 aqui dentro, vamos ver se teria algum problema. Não teve problema. E aí a gente está somando 10 com 10, é para dar 20. E aqui a gente está somando 50 com 20, dá 70. Aqui deu certo. Então aqui deu um problema. E é bastante interessante isso daí. Bom, notem que a gente pode fazer operações quando a gente está usando função, né? E pode fazer atribuições com função, e o que a gente não pode fazer é aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou somar aqui mais 30 e ele vai dar um erro, certeza que vai dar um erro. Ele não deu erro, mas ele não fez a operação, porque aqui era somar o x com o y. O algoritmo, o compilador, o interpretador não está funcionando muito bem, porque em uma linguagem de programação aqui deveria certamente apresentar um erro, tá? Porque não tem sentido você somar com isso daqui, porque ele não tem como fazer a soma. Bom, tem uma outra coisa que eu queria apresentar para vocês antes de terminar isso, que é a história do... eu não apresentei o 20 aqui, né? O abacate aqui. Vamos mostrar no passo a passo, quando a gente faz essa operação, que o abacate modifica-se de 1, olha, está em 1. Se vocês olharem aqui em cima, o abacate está em 1. E quando a gente chamar o soma,
Ó, abacate foi mudado para 20. E quando ele sai daqui e volta para lá e vai escrever o Z, o abacate continua com 20, ou seja, aquela modificação lá no módulo afetou a parte principal, o que mostra que aquela variável abacate é uma variável global e ela foi afetada pelo módulo, já que aqui houve uma modificação de valor. Tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, terminando aqui tudo, eu vou tirar o var daqui. Eu vou tirar o var daqui e vou executar. E notem que o x valia 20. Valia 10, né? X valia... O z valia 10. O z valia 10. Eu chamei a função, o procedimento executou a operação, só que ele não mexeu no valor de z. Ele deveria ter mexido no valor de z para fazer com que a soma de x e y desse z, só que ele não mexeu, porque não tem o var aqui. Então ele permaneceu com o valor antigo, o valor de z 10. Quando eu faço a colocação do var aqui, aí sim, ele mexe no valor de z, que era 10, e passa a ser 50, que é a soma de 20 com 30. Então, o que nós vimos aqui nessa videoaula? Que a gente pode fazer a soma de dois elementos, dando um terceiro por procedimento ou por função. Se a gente for fazer por função, o resultado volta no nome da função. Nós vimos um pequeno bug aqui, que a gente já tinha comentado sobre bug, né? Do próprio Visualg, que ele não se comportou muito bem quando a gente faz a operação sem uma variável local. Na verdade, nem foi só da variável local, né? Simplesmente o fato de a gente colocar adição dentro de adição aqui, ele não se comportou muito bem, que é algo bastante estranho. E, continuando o que a gente viu aqui, a gente viu a influência de modificação de variável local e variável global. Então, a gente viu o escopo, né? E vimos como é que ocorrem as chamadas de procedimento e chamadas de função. Então, a gente conseguiu ver vários conceitos que a gente havia visto do ponto de vista teórico no algoritmo prático aqui. Esse algoritmo vai ficar disponível para vocês no ambiente virtual, para vocês estudarem também. Nos vemos na próxima. Até mais.